Imagine um mundo em que a grande maioria das pessoas seja desprovida de paixão, ambição e criatividade. Eles só pensam em conforto, segurança, alguns prazeres pela manhã e alguns prazeres à noite, apenas o suficiente para se distraírem do vazio de sua existência. Qualquer pessoa que expressa desejo de grandeza e destaque é ridicularizada, pois a conformidade com o rebanho caracterizado pela estagnação e mediocridade é a norma. O rebanho é complacente, sem sentido de propósito ou direção além de manter suas rotinas diárias e satisfazer suas necessidades mais básicas. Tal mundo assemelhasse à sociedade do O Último Homem ou de Nietzsche, uma triste situação que ele temia ser a consequência do declínio religioso. A terra tornou-se pequena e nela salta o último homem, que torna tudo pequeno. Sua espécie é ineradicável como a pulga, o último homem vive mais. Descobrimos a felicidade, ou dizem os últimos homens, e piscam. Fim da citação. Olhando para as circunstâncias de hoje, a experiência da falta de sentido parece estar generalizada. Tal como Nietzsche previra, o declínio da religião criou um vazio. Para muitos, não existe mais um objetivo claro e indiscutível na vida. Não existe uma autoridade sobre-humana abrangente e um Criador inegável e que decida o que é bom ou mal e como devemos viver e, assim, nos forneça um significado último. E assim, de fato, parece que muitos estão perdidos. Qual é o meu propósito? As pessoas perguntam. Muitos tentam esquecer a inutilidade de tudo isso entregando-se ao prazer sensual, como beber, festejar e assistir séries. Outros mantêm as suas religiões, apesar do seu declínio e das afirmações científicas em conflito com elas, ou recorrem a novos movimentos religiosos em busca de orientação. E alguns abraçam a ideia de que estamos aqui sem motivo, que não há ninguém para nos salvar e que a moralidade última é inexistente. No entanto, eles querem prosperar, mas não sabem como. E outros não aguentam mais a falta de sentido de suas vidas e desistem. Os filósofos têm lidado com o problema da falta de sentido há séculos. As suas ideias sobre a vida, ou como viver bem num universo sem sentido, podem ser valiosas para aqueles que lutam contra a falta de sentido nas suas vidas. Podemos viver bem como humanos quando a vida não tem um propósito inerente? Segundo vários filósofos, sim, podemos. E, segundo alguns, deveríamos. Afinal, se a vida perde o sentido, ainda há vida. Este vídeo explora diferentes maneiras de diferentes filósofos combaterem a falta de sentido. O impacto das ideias religiosas tradicionais está a diminuir à medida que nos aproximamos da modernidade. Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, notou este padrão e percebeu como ele afetaria o sentido de significado e propósito das pessoas. Ele observou que, à medida que a crença religiosa diminuía, as pessoas eram deixadas enfrentar dilemas existenciais de forma independente, sem o apoio que se poderia encontrar na religião. De acordo com Kierkegaard, não podemos encontrar o verdadeiro significado e propósito no domínio da razão. Em vez disso, devemos comprometer-nos com um sistema de crenças específico, mesmo que esta decisão seja irracional, desafiando a lógica e a razão. Para Carl Jung, este salto de fé significou uma aceitação da vida religiosa, uma crença em Deus e um compromisso com Deus, apesar da irracionalidade e das contradições de uma perspectiva puramente lógica. Através deste abraço, transcendemos o caos da falta de sentido, as muitas questões existenciais que nunca poderiam ser respondidas e a dúvida persistente sobre por que estamos aqui e o que deveríamos fazer. Novamente, pode não ser a decisão mais lógica e racional. Ainda assim, de acordo com a visão de Kierkegaard, quando depositamos a confiança máxima em Deus e abraçamos um sistema de valores religiosos, resolvemos os problemas do desespero e da falta de sentido. Mas, tal passo envolve uma confiança radical no desconhecido e requer fé. Além disso, exige que nos separemos da lógica e da razão, o que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Especialmente no mundo ocidental, depois de as pessoas se terem distanciado coletivamente da religião, podem não estar muito ansiosas por regressar a ela como forma de resolver a sua angústia existencial. Então, não podemos superar a falta de sentido da vida sem acreditar em Deus? O que resta fazer quando a vida não tem sentido? Foi o que pensou uma adolescente, descansando em sua aconchegante sala de estar,
prestes a assistir ao seu programa de TV favorito, o mesmo programa que seus amigos e colegas assistem e falam nas redes sociais. Embora tenha gostado muito do show, enquanto comia um saco de batatas fritas, ela sentiu aquele vazio depois, uma sensação cortando o osso, que ela aprendeu a suprimir simplesmente entregando-se a outro prazer. Então Zaratustra apareceu, interrompendo seu ciclo interminável de atividades superficiais. Ele olhou nos olhos dela e viu o potencial não realizado dentro dela. Ele disse que os sentimentos de vazio dela resultam da falta de um significado forte de ambição e que os prazeres de curto prazo nunca resolverão isso. Em vez disso, ela deveria criar seu próprio significado na vida e traçar seu próprio caminho. Entre muitos outros, a mulher personificou o último homem, um arquétipo criado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, uma consequência do declínio religioso e da falta de propósito que dele surgiu. O último homem é caracterizado pela indiferença, autossatisfação e ausência de ambição, espírito criativo e propósito. Ele regrediu a uma mera criatura em busca de prazer em meio a uma massa estagnada de zumbis mansos e complacentes. A solução de Nietzsche para o problema da falta de sentido reside em tornar-se um Obermensch ou Overman, que exploramos mais profundamente num vídeo anterior. Mas, em suma, Nietzsche viu Overman como um indivíduo que cria os seus próprios valores e significado, rejeitando a mentalidade de rebanho e a moralidade convencional e moldando o seu próprio destino. Ele não descreveu especificamente um único propósito ou que se deva seguir, o que implica que cabe ao indivíduo determinar. Mas poderíamos presumir que é algo considerado significativo o suficiente para dedicar a vida, seja uma obra de arte, uma descoberta científica ou uma visão filosófica. Não muito diferente de Kierkegaard, a ideia de significado de Nietzsche reside na dedicação de alguém a algo maior, embora não na religião, mas em algo autenticamente pertencente a nós mesmos. Afinal, Deus está morto, proclamou Nietzsche. Quando examinamos o que nos rodeia, descobrimos que a maioria dos objetos ou invenções humanas, por assim dizer, foram criados por uma razão. Tomemos, por exemplo, um garfo. Esta baixela foi inventada com um propósito, nomeadamente, simplificar o ato de comer. Mas poderíamos dizer isso também de um ser humano? Fomos nós, como o garfo, projetados com um propósito específico em mente. A ideia de que a existência precede a essência ou capta a crença de Jean-Paul Sartre de que nascemos sem um propósito pré-definido e que cabe a nós definir o nosso próprio sentido na vida. A filosofia existencialista deste filósofo francês enfatiza a liberdade e a responsabilidade de cada indivíduo em estabelecer seus próprios padrões, objetivos e significados. Como não temos um propósito predestinado quando nascemos, somos como telas vazias esperando para serem preenchidas, que é um propósito que nos é atribuído. Sartre acreditava que as pessoas são inerentemente livres e capazes de tomar decisões que moldam suas vidas e lhes dão sentido. Esta liberdade pode ser uma faca de dois gumes, pois significa que somos totalmente responsáveis pelas nossas decisões e pelos resultados que advêm dessas decisões. Sartre afirmou: ele não será nada até mais tarde, e então será o que fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, porque não existe Deus que tenha uma concepção dela. O homem simplesmente é. Não que ele seja simplesmente o que ele se concebe ser, mas ele é o que ele quer, e como ele se concebe depois de já existir e como ele quer ser depois desse salto para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. Fim da citação. Do ponto de vista de Sartre, ao contrário do garfo, não fomos concebidos com um propósito. Mas, talvez de forma bastante trágica, os humanos tendem a ansiar intensamente por isso. Infelizmente, o universo aparentemente indiferente não nos fornece um significado ou propósito universal que possa satisfazer esse anseio, que pode ser ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Somente depois de aceitar esta falta de propósito inerente ao ser humano poderemos assumir a responsabilidade pelas nossas vidas e criar com confiança um significado autêntico e pessoal. Mas, ao fazê-lo, devemos sempre ter em conta as consequências para nós e para os outros, segundo Sartre. O homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz, afirmou Sartre, implicando tanto a bênção quanto o fardo da condição humana.
Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, apresentou uma perspectiva única sobre a busca de significado em seu livro inovador, Mens Certe for Meaning. Frankl, por meio de seu intenso sofrimento, chegou à profunda compreensão de que era o significado, e não o prazer ou o poder, a verdadeira força motriz por trás da ação humana. A sua visão sobre como nós, como humanos, adquirimos este significado é diferente dos pontos de vista existencialistas de Nietzsche e Sartre, que nos encorajam ao criar o significado. De acordo com Frankl, o significado resulta do nosso envolvimento com o mundo e da nossa resposta às circunstâncias em que nos encontramos. Ele acreditava que mesmo nas situações mais desafiadoras e aparentemente sem esperança, ainda podemos descobrir o significado assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas, atitudes e ações. Em outras palavras, não se trata das circunstâncias em si, mas de como escolhemos responder a elas que, em última análise, determinam o significado que derivamos da vida. Um exemplo disso ele encontra em suas horríveis experiências nos campos de concentração quando, em algum momento, o destino é sofrer. Nessa situação, aceitar e suportar esse sofrimento torna-se uma tarefa própria, onde o significado está oculto. Frankl chama isso de oportunidade única em que uma pessoa pode escolher como carregará seu fardo. Da mesma forma, poderíamos aplicar esta descoberta de significado no sofrimento à doença, ao rompimento de um relacionamento ou, por exemplo, à perda de um ente querido. Portanto, não criamos significado, segundo Frankl, mas encontramos significado nas nossas circunstâncias. Em última análise, o homem não deve perguntar qual é o sentido da sua vida, mas deve reconhecer que é ele quem está sendo questionado. Numa palavra, cada homem é questionado pela vida, e ele só pode responder pela vida respondendo pela sua própria vida, à vida ele só pode responder sendo responsável. Fim da citação. Baseando-se nas suas experiências nos campos de concentração nazis, Frankl desenvolveu uma abordagem terapêutica chamada logoterapia, que postula que a nossa principal motivação na vida é encontrar sentido em vez de procurar prazer ou evitar a dor. Sua teoria da logoterapia propõe que podemos descobrir o significado de 3 maneiras. Em primeiro lugar, através da criação de uma obra ou da realização de uma ação e as nossas atividades profissionais, hobbies e contribuições para a sociedade. Depois, há o significado a ser encontrado no amor, ao vivenciar algo, de uma obra de arte, a natureza ou outra pessoa, e podemos encontrar significado. E mais profundamente, nas nossas atitudes diante do sofrimento inevitável. Albert Camus, um filósofo franco-argelino, considerava a vida inerentemente sem sentido. Ao observar o mundo ao seu redor, ele percebeu que o desejo humano de encontrar significado muitas vezes entrava em conflito com a natureza irracional e indiferente do universo. O universo parece não fornecer nenhum significado, mas, ao mesmo tempo, os seres humanos anseiam por significado. Esse confronto, segundo Camus, é a essência do absurdo. A trágica busca de significado no universo sem sentido poderia deixar as pessoas desesperadas. E assim Camus propôs 3 maneiras de responder a esse desespero: o suicídio físico, suicídio filosófico e aceitação. Há apenas um problema filosófico realmente sério, do suicídio, escreveu Albert Camus em seu ensaio O Mito de Sísifo. Camus viu o ato de suicídio como uma resposta natural ao absurdo. Afirmar isto mostra a urgência deste problema filosófico e a seriedade da questão do significado. Afinal, é um assunto que pode levar pessoas a acabar com suas vidas. Depois, ele distinguiu o suicídio filosófico, que é a adoção totalmente tentadora de um sistema de crenças, é o salto de fé, escreveu Kierkegaard, mas, segundo Camus, um meio de escapar do absurdo. O suicídio físico e filosófico que Camus via como a rejeição da liberdade que o absurdo nos dá. Por isso, ele propôs uma terceira via, que é a aceitação e a revolta. Através da aceitação e da revolta, permanecemos conscientes da discrepância entre o humano ávido por significado e o universo sem sentido e não tentamos adoçar esta realidade. Ao mesmo tempo, Camus exorta-nos a rejeitar a procura e a esperança de sentido e a viver lucidamente o momento presente, concentrando-nos na própria vida, como divertir-nos com os amigos, comer uma boa refeição, sair para correr, faça o que for preciso. Não cair na armadilha do desespero e da eventual tentativa de escapar do absurdo. Essa é a revolta, a rebelião contra o absurdo, viver bem apesar dele.
Camus inspirou-se no mito grego de Sísifo, que foi condenado a empurrar eternamente uma pedra colina acima, apenas para que ela rolasse para baixo cada vez que se aproximasse do topo. Ele argumentou que, apesar da aparente futilidade da tarefa de Sísifo, poderíamos imaginá-lo encontrando alegria em seu trabalho. Tal como Sísifo, podemos abraçar o absurdo vivendo as nossas vidas com paixão e intensidade, apesar da nossa situação difícil. Quando o universo não nos concede nenhum significado último à vida, apesar de nosso desejo e busca por estabelecê-lo, então o que resta é a vida. Nesse caso, o que mais podemos fazer senão vivê-lo? Obrigado por assistir.